Tamo aí, minha rapaziada, mais um videozinho aqui do canal Start Moto. Sejam muito bem-vindos todos vocês ao canal. Espero que tudo esteja a maior santa paz de Deus com o Senhor na vida de vocês, na família, enfim. Então, vamos falar aí sobre mais coisas aí no mundo da motocicleta. E o que nós vamos falar é eletrônica. Será que vários recursos eletrônicos na motocicleta é bom ou é ruim? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre aquela moto que tem ABS, controle de tração, sistema anti-wheeling, vários modos de pilotagem, vários recursos tecnológicos empregados? O que vocês acham disso? Lembrando que eu vou dar a minha opinião. Portanto, você tem todo o direito de concordar ou discordar ou deixar a sua opinião aí nos comentários. O importante é a gente conversar, dialogar e não brigar e discutir por besteira. Então, eu vou dar a minha opinião sobre uma motocicleta que tem empregada nela vários recursos tecnológicos. Bem, o que eu posso dizer? Isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim. Primeiro, vamos começar pelo lado bom. Uma moto com vários recursos tecnológicos assim, ela é boa pelo fato, né, de que ela vai te trazer segurança, né? Segurança é a palavra a qual todos esses recursos tecnológicos estão sendo cada vez mais e mais sendo empregados em motocicletas aí, né, mais premium, motocicletas aí maiores, com motores mais fortes, difíceis de serem controladas. Então, de uma certa forma, isso é excelente, porque você imagina uma moto que tem um motor exageradamente potente, um motor que só em você pensá-la a moto já está disparando, correndo, quase te deixando para trás. Ou seja, isso vai ser útil, porque essas motos, se você não souber dosar bem o acelerador delas, né, elas, quando você vai dar uma mísera aceleradinha, ela já perde a tração, derrapa, sai de lado, ela empina fácil. Então isso daí causa muita insegurança, principalmente para quem não tem muita experiência de pilotagem. E na minha opinião, esses recursos tecnológicos, eles são mais interessantes para esse tipo de usuário, o usuário que não tem muita experiência na pilotagem. E aí, isso sim, esses recursos fariam grande diferença para ele. Mas agora, para quem já tem mais experiência, esses recursos já não são tão interessantes assim. Então, esse daí é o lado positivo, o lado bom de todos esses recursos tecnológicos numa moto. Mas agora, qual é o lado ruim, Bruno? O lado ruim é que, se você não tem experiência aí de pilotagem, de domar a moto, de controlar aquela nave, e você só ficar usando direto todos esses recursos tecnológicos, quando é que você vai aprender a dominar uma moto mais potente, a controlar ela de uma forma impecável, a adquirir a experiência de pilotagem com uma moto dessa? Se esses sistemas eletrônicos vão estar interferindo, não vão estar deixando você guiar a moto de verdade, não vão estar deixando você controlar aquela moto de fato. E aí? Esse é o lado ruim, na minha opinião. Porque aí você não vai, treinar e aprender a domar uma máquina mais difícil nunca. Porque a máquina que vai estar praticamente uma outra parte pilotando por você. Então, esse que é o lado que eu acho ruim. É por isso que eu não gosto de ABS, eu não gosto de nada disso, porque é coisa que interfere no meu aprendizagem, que interfere na aprendizagem, que interfere de você evoluir e se aprimorar mais na pilotagem. Por isso que eu não gosto muito dessas coisas. Eu, se pego por exemplo, uma motocicleta extremamente potente, difícil de domar, no início eu posso até deixar aquele sistema, aqueles recursos todos ligados para poder acostumar com a moto, eu ver como ela se comporta. Mas depois eu vou andar com aquilo tudo só desligado. Pode ter exceções de eu estar numa estrada fazendo uma viagem como agora, tiver um pouco cansado
Aí eu, por segurança minha, eu ligar aqueles dispositivos, ou numa tempestade violenta, numa chuva, ligar para ele ajudar, entendeu? Mas a maior parte do tempo, se eu estiver bem, tranquilo, eu vou querer andar com aquilo tudo desligado, eu vou querer ter a moto na minha mão, eu vou querer saber que todo aquele controle que eu fiz, tudo aquilo, aquela ação que eu desempenhei, ou que eu fiz para evitar um acidente, foi por mérito meu, por experiência minha, por capacidade minha. Isso daí é muito assim, como eu posso dizer, é muito gratificante para você como piloto. Você saber, porra, entrou um carro na minha frente, pô, freiei com a maior capacidade do freio, sem travar, sem derrapar, sem perder o controle. Depois eu acelerei, a moto não derrapou, não empinou acidentalmente, por mérito seu. Isso aí é muito bom, cara. Que aí você fica tranquilo, você vê que você domina qualquer máquina, em qualquer situação, em qualquer tipo de situação que você tiver. Então, o lado ruim dos recursos eletrônicos, que cada vez estão sendo mais e mais empregados nessas motocicletas mais premium, maiores, é isso, é que esses itens interferem no seu aprendizado, na sua aprimoração, seu aprimoramento de experiência na pilotagem com a máquina, com a motocicleta. Então, essa daí é o lado bom, como eu mencionei, e o lado ruim. Então, o que acontece? O tipo de uso desses equipamentos eletrônicos na moto vai depender de usuário para usuário. Se for usuário mais reservado, mais assim carente de experiência na pilotagem, vai ser super interessante ele pegar a moto com mais recursos tecnológicos e sempre estar utilizando eles. Beleza, tá certo você pensar assim se você não tiver muita experiência. Esse é o correto. Mas um cara que já tem experiência, eu ando de moto há 18 anos. Essa aqui é minha 12ª moto, já tive moto de 1.850, 600, 500, já passei por várias situações, graças a Deus já consegui evitar milhões de acidentes aí que custariam minha vida. Poxa, isso tudo já não é muito interessante para mim, todo esse recurso. Então, essa é a diferença, isso aí varia de usuário para usuário. Então, quando eu falar que o ABS é ruim, é uma droga, é isso, aquilo, eu vou estar explicando que seria nessa condição, para uma pessoa que tem mais experiência e não para um usuário que não tem muita experiência. Um exemplo, que eu estou botando só a questão da ABS, estou botando só um exemplo, mas isso vale para todos os outros recursos tecnológicos. Certo, rapaziada? Então, sinalizei, olhei no retrovisor, encostei com toda a segurança, porque ali do lado ali é complicado, poderia até ter encostado ali, mas essa foi a reação rápida. Então, rapaziada, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Vamos cortar o vídeo aqui. Espero que tenha ficado aí bem esclarecido essa questão. Dei minha opinião sobre isso e acho que até expliquei dividindo aí sobre um tipo de usuário e outro, e em que seria interessante ou não esses recursos. Mas é isso aí, o importante é compartilhar a informação e cada vez aprender mais e mais todos nós. Então valeu, rapaziada, fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.